Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Boa tarde a todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, de tarde. Quem vos fala é o Daniel. E aqui à minha direita está Jonathan Cerqueira. Jonathan Isso. não, né? Jonathan Cerqueira. E somos somente uns jovens aí que amam falar sobre as coisas de Deus e procurar mais sobre a verdade desse mundo, não é? Que é Jesus Cristo. E mostrar para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistem hoje ou no futuro que o sonho é maravilhoso, não é, Jonathan? Amém. E aqui esperamos mostrar aqui nesse canal, né, Discípulo e Veritatis, para você que chegou de paraquedas, mostrar e conversar aqui, principalmente com aqueles que se identificam conosco, que podem ter ali a mesma linguagem e colocar as coisas do Senhor ali como coisas naturais e prazerosas, né, e maravilhosas, para a gente estar conversando, né? E aqui nessa série de Romanos, a gente está passando pelo texto de Romanos, né, lendo pouco a pouco, cada tópico e comentando, né, e trazendo tudo aquilo que a gente vê, que a gente acha que parece a nós de central naquele texto, né? Exatamente. A gente pode pegar um texto, especialmente da Bíblia, e entrar em inúmeros detalhes, inúmeras discussões paralelas, tangentes e ramificações em cada versículo, mas a gente procura passar por cima e vendo aquele caminho central que Paulo está nos guiando na argumentação dele, para saber, né, o que é a mensagem central do livro de Romanos, ou as mensagens centrais do livro de Romanos. Então, a gente tem conversado sobre isso, né, Daniel? Exatamente. E assim, acho que esqueci de uma coisa, né, Jonathan? Porque é 2025, né? E feliz ano novo a todos aí que estão nos ouvindo. Ah, não é palma, não é aniversário. É aniversário do Sol, né? Aliás, aniversário da rotação da Terra. Fogos. A translação. Fogos, isso. Fogos, isso. Isso aí, cara. Mais uma volta aí em torno desse astro, né? Maravilhoso que Deus fez pra gente. Exatamente. O ser humano aí tá se alegrando porque a Terra deu mais uma volta ao redor do Sol, né? Alguns se alegrando, né? Outros se decepcionando, né? Que não cumpriu as metas, né? Outros fazendo metas novas. Olhar pra frente. Exatamente. É isso aí. E o que você trouxe pra gente hoje, Jonathan? E se a gente fizesse agora uma disputa de conhecimento bíblico, Daniel? Vixe. Pra ver quem começa a falar sobre Romanos. Medo. Tô com medo, Jonathan. O que me diz, hein? Você começa. Peraí, o que tá escrito aí? Decide... Cidade... A dica? Ah, é isso. Cidade onde Paulo foi apedrejado. Lembrando, se errar 5 letras, perde a rodada. Foi apedrejado? Tá. Pô, tava pensando naquela primeira lá, mas não, né? Letra A. Letra A. Tem letra A. Tem letra A. Letra... Foi apedrejado? Foi apedrejado. Paulo? Oi! Onde Paulo foi apedrejado. Letra E. Letra E. Não tem. O. Erro. O. Letra O. Não tem letra O. I. Pô, aí tem, pô. Não é possível. I. Temos letra I. Cara, são 3, né, que eu não posso errar, né? Mais 3 erros para perder a rodada. Se você perde a rodada e eu ganho, eu levo a partida. Ah! Não. Pera aí. Nossa, eu tava pensando... Passo em uma agora. T. T. Opa! Temos letra T. R. R. Sintra? C. C. Não tem. Não tem? C. Não é Sintra? Meu Deus. Não é Sintra. Oxi. Mano, não... N. Sei lá. Oi? N de neném? Não. Lascou. Não sei. Tão perto. Tu sabe perto. Já? Eu vi a resposta já dessa. Não sei. Sei lá. B. Sei lá, velho. Eu vou perder. B. Não sei. Errou. Perdi. Errou. Agora vamos ver se eu acerto. Porto Asiático. Não, mas qual era?
Era Listra. Nossa, mano. Era a cidade de Listra, cara. Agora, Eu pensei em falar ele, mas... Asiático, onde Paulo pregou. Cara, essas perguntas estão muitas cidades, tá muito difícil, cara. Porto Asiático, onde Paulo pregou. Tem que facilitar um pouco pra nós. Eu vou começar aqui, tentando, então, a letra... vou nas vogais, né? As vogais, tenta as vogais. Letra A. Tem letra A. Vamos lá, mais vogais. Letra I. Tomei uma. Letra O. Será que é? T. R. D. Não. Nossa, beleza. Caramba. Parabéns, Jonathan. Poucas cidades que vem à memória assim. Lembrei de Toad. Ei, Jonathan. Você vai começar a falar, né? E volta aí. Atira aí, vai. Tirar, né? Isso, pode tirar. Beleza. Isso. E aqui, quero apresentar a todos aí nossos telespectadores uma novidade aqui do canal, é a magia da edição. Uau! Uau! E 2, 3 e puf! Uhul! Uou! É bom demais. Eu não tô vendo nada aí, mas eu tô com fé aí que no vídeo tá aparecendo aí. Não, eu também, né? Nosso novo design, né? Exatamente. Um patrocínio, oferecimento, os 4 sócios. É isso! Nosso irmão Não é isso? Didier. Foi ele que ajudou a gente, cara. Didier é o Bom, cara. pessoal, então estamos aqui Exatamente. para falar de Romanos 4. Pode começar, John, fique à vontade. E em Romanos 4, Paulo vai então endereçar, como ele tem falado, né, da situação do homem, de como veio a lei, do efeito da lei, da hipocrisia, né, apesar da lei, e do fato de estarem todos condenados, como vimos no capítulo 3, todos condenados independente da lei, que a lei funciona mais como diagnóstico do que como cura. Agora ele vai endereçar, então, de onde surgiu a circuncisão, então. Se a circuncisão é no coração, então por que não é só no coração? Então, Paulo vai responder às dúvidas que viriam naturalmente de judeus, né? Ele já começa introduzindo o tema, né, falando que o que vamos dizer de Abraão, então, né? Porque se ele foi justificado por obras, então, né? Porque se ele tem se ele foi justificado por obras, ele tem glória própria, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus, né? Mas em Efésios a gente sabe que a opinião de Paulo não é essa, a gente sabe que é justamente o contrário, não de obras para que ninguém se glorie, o contrário, né? Então, então essa não vai ser a conclusão final, mas é isso o que importa, então, já que não é assim, é meramente a aparência. Então ele vai dizer que a gente ia tentar ler menos, cara, mas eu vou acabar lendo bastante. Não, pode ficar à vontade. Me aguentar. Mas que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Né? Então Paulo aqui vai citar, eu vou ficar aqui no primeiro parágrafo, porque ele cita esse texto de Gênesis, né? Gênesis, que mostra aqui Gênesis 15, onde fala que Abraão creu em Deus. Isso foi na hora da promessa, tá? Sua descendência será como mostrou as estrelas para Abraão e disse, sua descendência será como essas estrelas. E diz o texto que Abraão creu naquela hora, e isso lhe foi imputado por justiça. E então, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então não só Abraão, mas também Davi. É também assim que Davi declara: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, ele citou aqui dois escritores do Velho Testamento, altamente reconhecidos como usados por Deus para escrever ali, inclusive pelos judeus, e dizendo, olha, esses homens estão falando de uma bem-aventurança, né? Ambos aqui tiveram uma revelação de fé, de que o homem ele pode ter justiça atribuída a ele. Mas no capítulo 3 a gente acabou de ver que o homem, se tem uma coisa que ele não consegue produzir, é justiça. Então aqui, o que ele está falando aqui?
que Abraão foi imputado, teve sua fé imputada por justiça, e de Davi, falando que Davi tinha, dizendo que havia homens cujos pecados são cobertos, iniquidades são perdoadas, e a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, o Senhor, o Senhor, ele imputa ao homem algo diferente do que o homem de fato tem na sua carne, de fato a natureza dele leva ele à injustiça. Ele imputa ao homem uma qualidade diferente daquela que a natureza dele o leva pelo pecado inevitável que o homem sempre comete, como foi argumentado por Paulo até então. Então Deus, de alguma forma, sobrescreve o pecado de alguns homens, e Davi diz, bem-aventurado esses que têm pecado sobrescrito, certo? Quem são esses homens agora? Abraão é um deles, né? Mas, ao que trabalha, o salário não é favor, e sim dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então é algo diferente de um salário. Então, existe uma forma do homem não ter o salário do seu pecado e de receber algo ainda melhor. Então, a bem-aventurança, Davi diz, que é a maior bem-aventurança de todos, que desde Romanos 1, o homem busca uma forma de ser feliz, né? E a gente tem falado de como o homem busca uma forma de ser realizado, encontrar a verdade. E quando ele consegue isso, isso é uma das maiores bem-aventuranças para o homem. E Davi coloca isso, e Abraão reconhece, e Abraão obtém isso pela fé, né? Paulo está dizendo, então, que é algo diferente de um contrato. O que você acha desse primeiro parágrafo? Olha, Jonathan, eu tô chamando de parágrafo porque a minha Bíblia ela tem uns negritos assim, no início de cada parágrafo. A tua para onde? Qual versículo que a tua para? 1 a 8 é o primeiro parágrafo. Tá. Eu acho interessante isso que você falou. Eu acho que a bem-aventurança de Abraão, ela é bem interessante. Porque Abraão, ele não era circuncidado. Abraão não era... como a própria Bíblia descreve, né? Que possa vir a ser pai de muitas nações, né? Que Abraão, né? Ele veio a ser. Então ele é o começo de uma linhagem que veio a partir de Deus, né? Na Terra, né? Sim. Depois que os humanos caíram, né? Com Adão, tudo, e houve toda aquela o dilúvio e tudo aquilo, Abraão foi o favorecido por Deus, né? Ele e toda a sua linhagem, né? Como a gente leu nos episódios anteriores, se não me engano, a gente tinha falado, inclusive, sobre a promessa que Deus fez para Abraão, lembra, Jonathan? Falou sobre a tua linhagem, farei essa promessa para ti, para a tua linhagem, por aí vai, né? E o que é interessante é que ele diz assim, mas ao que não trabalha... Sabe, a gente leu Gênesis 15, não foi? A gente leu a promessa que Paulo está se referindo agora. Isso. Eu, pelo menos, nem planejei. Isso. A gente tinha lido nos episódios anteriores, olha que uma coisa vai indo, né? E diz assim, ó, mas ao que não trabalha no 5, Romanos 4, 5, mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é interessante, porque de fato, Abraão, como o pai da fé, ele recebeu tudo o que ele ganhou de Deus, a promessa, não como salário, e sim como justiça de Deus, né? E isso que tem que estar no nosso coração, né? Porque, de fato, nós, como o Jonathan falou, nós não conseguimos atribuir justiça a nós mesmos, né? É só Deus que pode nos atribuir justiça, né? E da mesma forma com que Abraão, naquela época, em que os homens hoje são maus, né? Naquela época não era diferente, mas naquela época não existia, por exemplo, a revelação da graça de Deus, não existia... Jesus Cristo não havia vindo em carne, não havia, né? Vindo em carne e todo o acontecimento com Jesus havia acontecido, né? O véu se partiu de cima a baixo e hoje nós temos plena comunhão com Deus. Naquela época não existia isso, né? Arca da Aliança, não existia Arca da Aliança. Como então ter comunhão com Deus? Como ser atribuído justiça numa época em que Deus não tinha comunhão com o homem, né? Ou pelo menos para ter comunhão com o homem tinha que ser muito justo, né? Porque Deus é um Deus, ele é bom, ele é amoroso, mas ele é justo, né? E o amor, ele não vai estar
entre aqueles que cometem atrocidades, né? Cometem pecado, ou vivem uma vida de pecado, por exemplo, né? Entende? E por tudo que a gente viu em Romanos 3, era impossível algum homem Exatamente. ter acesso a Deus. Olha que interessante. E isso que eu estou dizendo não é para dizer que Abraão era perfeito, né? E sim que Deus atribuía justiça a Abraão. Isso que é interessante, porque Abraão não se atribuía justiça. Né? Não quer dizer que Abraão é justo, exatamente. Mas para Deus, olha só. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Mas essa questão do jamais imputar pecado é tão interessante quanto. Porque isso não quer dizer que o homem não peque. Mas isso quer dizer que Deus não justifica ele com base nos pecados dele. Entendeu? Eu vejo dessa forma, sabe? Da mesma forma com que nós não somos justificados pelos nossos pecados, e hoje somos justificados na graça, Abraão foi a primeira, não vítima, mas o primeiro abençoado com a graça de Deus, me parece, entendeu? Você está dizendo o mesmo que dizer assim, nós não temos a resposta dos nossos pecados, né? Além disso, eu tô querendo dizer que Abraão foi, o que me parece, é que Abraão foi o primeiro a conhecer a graça de Deus, entendeu? Uhum. Entendeu? Sim. Dessa forma. Dessa forma, entende? Porque, assim, de ser associada, de ser atribuída a ele, né? A ele. Porque às vezes a gente via ela aparecer, mas talvez não assim, fazer uma aliança com uma pessoa igual Deus fez com Abraão, né? Então, porque, por exemplo, quando Deus... Houve com Noé, né? Mas com Noé não houve essa... Eu diria até que o primeiro foi o cordeiro que Deus sacrificou para fazer as vestes de Adão. Ali ele manifestou a graça dele a primeira vez. Mas não quer dizer que ele fez aquela aliança, né? Então... O que eu tô querendo dizer, Abraão foi o primeiro a ter essa aliança, né? Conhecer a graça com profundidade. Assim. O que eu tô querendo dizer é que, olha só que interessante, Paulo ele é impressionante, porque ele escreve Romanos, primeiro dando pau em todo mundo e falando não há um sequer, depois passa para os judeus e também fala que os judeus estão na mesma laia, e depois fala sobre circuncisão, que circuncisão física não quer dizer nada, e sim a circuncisão do coração, né? E ele começa a falar sobre as boas novas, que a gente já falou no episódio passado, somos justificados, né? Pela graça de Deus, por esse dom imerecido. E depois, o que é interessante ele vai começar a dizer o quanto isso, o que me parece o quanto isso era raro. Isso é dado para aqueles que eram escolhidos por Deus, e hoje em dia a graça ou esse dom imerecido, ele é dado a todos os que querem, ou a todos os que buscam, entende? Uhum. Entendeu, Jonathan? Porque, por exemplo, eu diria que essa aproximação com Deus, essa intimidade com Deus, quem tinha foi Abraão, depois foi Isaac, o filho, e foi indo, mas não quer dizer que todos os judeus, por mais que fizessem parte do povo, tinham a intimidade dessa com Deus, entendeu? E eles poderiam, na verdade, passar eras e eras sem o mais sábio deles ter intimidade suficiente com Deus, entende? Por mais que eles entrassem no lugar santo, por mais que, entendeu? A graça de Deus, essa intimidade que nós hoje temos plenamente, sem precisar ir para, sei lá, ir peregrinar para Jerusalém, entendeu? Isso aí é tão maravilhoso, sabe? E o que é interessante é que a mesma coisa que aconteceu com Abraão, nos aconteceu comigo, contigo, Jonathan, por exemplo, entendeu? E que nós somos justificados hoje pela fé em Cristo Jesus, não somos justificados, né, pelo pecado. E isso foi algo que foi imputado a Abraão, por exemplo, né? Porque ele foi imputado a justiça, e por isso ele foi justificado por fé, e não pelas obras que ele fez, entendeu? Por mais que ele, como a gente estava conversando hoje de manhã, ou ontem, por mais que Abraão tivesse sido testado, né? Deus testa Abraão com Isaac, né? E isso foi uma obra, né? Uma obra feita, Deus quis testar Abraão, né? E através da fé, Abraão passou no teste, né? Pode dizer assim, né? Isso. Mas vai muito além disso. Mostrou a força, a intensidade da fé dele ali, né? Ele tinha... então a fé é algo diferente das obras, e é algo que Deus se agrada tanto, que ele atribui boas obras, e ele deixa de imputar as más obras por causa da fé. Exato. Isso me lembra também que Jesus... Presta atenção, olha só. Eu vou te dar 2 mundos, beleza? Pra você dizer o quanto, pra te mostrar o quanto a fé é importante. Tudo bem, né? Imagine um homem... Tudo bem você, tá já? Tudo bem? Imagine um homem que não conhece a Deus, né? Ou ele conhece a Deus, mas ele não é batizado, ele não tem a revelação do evangelho, da graça. Bom, ele não é discípulo de Jesus, correto? Imagine esse homem.
Nos dois mundos, esse homem, tendo Qual é o outro mundo? o mundo de um homem que não conhece a Deus e um mundo que conhece a falar ou já foi para a igreja, mas não vive essa vida, os dois são iguais, correto? Certo. Os dois, imagina que esses dois homens, eles estão nesse grupo aqui, na minha mão esquerda, no meu caso é a esquerda, né? Imagina que esses dois homens estão nesse grupo. Os dois homens são filantropos, os dois homens doam para caridade, os dois homens fazem acontecer nessa terra. Eles fazem tudo acontecer. Eles amam o próximo, eles são maravilhosos, né? E existe um homem à minha mão direita, em que é um homem que ama a Deus, é um homem que conhece ao Senhor, tem revelação do Evangelho, conhece a sua missão diante de Deus, que é o id, portanto fazer discípulos, conhece outras coisas também, né? Tipo, é uma pessoa que se debruça na palavra, tem prazer na palavra, como o Salmos 1 fala, né? É uma pessoa que ama o próximo, né? Igual os outros dois que amam, entendeu? Nesse sentido, entende? Imagina que esse homem, na minha mão direita, ele é um homem que ele não é tão filantropo, que ele não faz acontecer tanto assim na Terra, que as obras dele são muito mais caseiras, é muito mais com o próximo aqui, não é com milhões de pessoas, entendeu? Para a nossa visão humana, os dois homens que fazem acontecer nessa Terra, eles são muito mais dignos de justiça e dignos de admiração do que esse outro homem. Mas para Deus, a graça, ela caiu sobre aquele em que Deus imputa justiça, olha que interessante. E Deus imputa justiça àquele que crê nele. Entende? Porque a fé vem pelo crer. Entendeu? O crer é uma coisa só. Então, por exemplo, a quem Deus vai dar o vinde bendito de meu Pai, né? Entra para o gozo do teu Senhor no final dos tempos, vai ser aquele que não fez tanta coisa, não comparado com os outros nessa terra, pode dizer assim, entendeu? Mas que amontou galardão no céu, nesse sentido, né? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, para Deus, o imputar de justiça, ele tem duas medidas diferentes, entendeu? Existe a medida daquele que conhece a Deus e que é discípulo de Jesus, e existe a medida daquele que é ímpio e aquele que, apesar de conhecer, não vive, entendeu? Que para Deus são a mesma coisa. E isso, a única diferença deles tá em qual? Tá no conhecimento e na fé. Porque a fé, ela faz essa justificação, ela ser perante Deus, ela ser real, entendeu? Uhum. Ela valer alguma coisa perante Deus. E tem um outro sujeito que acho que fica muito bem ilustrado na sua analogia, que é até mesmo aquele que, porque você colocou dois ali que não conhecem a Deus e que não são batizados, um que conhece a Deus e tal, mas não é batizado e tal. E tem um outro que é o cara que frequenta a igreja, é verdade, segue leis, segue ritos, frequenta alguma religião, digamos, mas, por exemplo, cristão, diz conhecer a Deus, mas tem um coração também sem fé, e ele, na verdade, ele está procurando compensar os erros dele com acertos. Ele está tentando agradar a Deus com as obras. Esse coração também, ele também não é, ele não é o coração de amar a Deus. Ele é diferente. Amar a Deus é diferente de você querer fazer parecer que você seguiu um contrato com Deus e agora, ó Deus, eu fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua, hein, de me salvar. Você tratar Deus como um parceiro horizontal aqui, um parceiro horizontal que tem um acordo comum. Quando, na verdade, né, eu gosto, inclusive, muito do livro de Jó, direto eu falo do livro de Jó, mas não é o único, né, tem muitos outros, temos os outros textos na Bíblia que nos dão essa lição, inclusive Romanos 3, acho que o nosso contexto é Romanos 3, que mostram a verticalidade entre o homem e Deus. E aí, esse homem estaria também, ele não teria justiça imputada a ele, porque ele não teve a fé. Então ele pode ter boas obras, inclusive uma aparência de fé, e talvez, por ele ter aparência de fé, ele vai ser até mais condenado do que os outros dois, que não quiseram fazer aparência de fé, só quiseram fazer obras. Não sei se vai ter muita diferença e pouco, mas Jesus pareceu não gostar nada de hipocrisia, né? Falou bastante em Mateus 23 com os hipócritas, né? Falou em Mateus 6 muito dos hipócritas, falou muito sobre secou a figueira, né? Então, assim, não gostava mesmo de hipocrisia. E hipocrisia tem tudo a ver com parte, assim, tem um conceito comum com a parte do próximo texto. Se você me permitir, Daniel. Pode ficar à vontade. Tem que estar com a palavra, Jonathan.
Então, e não passa. E vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Que bem-aventurança é essa? De ter justiça imputada. Exato, por Deus. É uma bem-aventurança, ó. Feliz, bem-aventurado é... Talvez feliz, a maior. Né? Olha só, né? É forte. Talvez a coisa assim, que mais... Cara, um cara que entende isso, não tem nada que vai alegrar ele mais do que a certeza de ter agradado a Deus. Tem algo na sua vida, Daniel, que pode te alegrar mais do que a certeza de que você agrada, de que Deus se agrada de você. Não, então, agora eu te pergunto. Lê isso aqui com atenção. Bem-aventurados os homens, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Agora eu te digo. Quem é esse? Tu, Jonathan, você aí que eu estou apontando nessa câmera, você tem ideia de que você é bem-aventurado? Cara, isso é muito forte, velho. Porque as nossas iniquidades, elas foram cobertas, né? Entendeu? E os nossos pecados, eles foram cobertos, nossas iniquidades são perdoadas. E digo além, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles foram pro vale do esquecimento, né? No mar do esquecimento. O mar do esquecimento. Isso é além de cobertura. Isso é além de cobertura de pecado. É muito além. Ao meu ver, uma bem-aventurança muito mais... É algo muito mais profundo. Entendeu? Para Deus, né? E como Jesus, ele foi... A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só que maravilha. Então essas iniquidades que eram nossas foram cobertas. Os nossos pecados foram esquecidos. E bem-aventurado esse homem. Então eu digo para ti, Jonathan, o que nos separa de Abraão na fé? Te pergunto. O que nos separa de Abraão na fé? Talvez a revelação da imagem real de Jesus. Tá. Quem mais? O presente dado a Abraão. Não, exato. Ele difere do presente que nos foi dado? Da imagem real. Mas não quer dizer que ele também não se beneficiou da mesma coisa que ele conhecia só por sombra, né? Isso, e eu digo mais. Ô, John. Então Abraão, você tá falando exatamente do próximo. Ele foi abençoado, no sentido assim, esse presente dado por Deus a ele, nada difere do presente dado a nós. Exato. Nada difere, olha essa loucura. Exatamente. Entendeu? Ele só não teve o mesmo conhecimento revelado, assim, mas ele teve um conhecimento, tipo, digamos, espiritual, mas ele não sabia explicar. Eu acho, Jonathan, eu vi isso em algum lugar. Eu acho que foi o Marcos ou o Mário que falaram sobre isso. Mas ele sabia a essência. Oi? Mas ele sabia a essência, claro. Então, por isso que ele tinha muito comunhão com Deus, né? Porque ele conhecia Deus, né? E eles falaram uma coisa interessante. Muitas pessoas dizem que gostariam muito de conhecer Abraão. Gostaria de estar... Tipo, gostaria muito de conhecer Abraão, Davi, como deveriam ser essas pessoas, né? E a virada de mesa foi que essa pessoa que falou isso, ela falou algo muito interessante. Eu não sei quem foi exatamente, mas ela falou assim: o que será que Abraão e Davi, ou Noé, ou Moisés dariam para estar nessa era em que tem plena comunhão com Deus? Em que você não precisa matar um cordeiro, você não precisa... você só precisa entrar no seu quarto, fechar sua porta e estar com o coração aberto e adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Porque são esses que o Pai procura para serem seus adoradores. E aí? Amém. E aí? Entendeu? A pergunta que fica é: nós temos consciência. E ter várias pessoas, né? E ter vários irmãos que têm a mesma situação, assim. Quantos homens não sofriam, né? O Salmo 119, né? Torrentes saem dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. Os homens eram muito solitários, os homens que amavam a Deus, que tinham comunhão com Deus. Imagina isso. E agora, e aqui, né? Quantos ele não veria tendo essa comunhão? E aí, então, assim, Paulo vai explicar por que ele falou de Abraão, né? Porque, a circuncisão é o quê, então? Então a circuncisão não serve para nada. A circuncisão começou em algum lugar por algum motivo.
Então, por isso que ele chegou em Abraão, né? Abraão primeiro. Então, mas se a gente usou Abraão como exemplo, o nosso exemplo não rejeita a hipótese ainda de que essa fé só pode ser praticada por Abraão, Davi, só por judeus, só por homens circuncisos. Porque Abraão era circunciso. Ou será que não? Porque quando ele creu nessa promessa e foi imputado por justiça, ele ainda não era. Exatamente. Então ele ainda não era circuncidado. Então o que é a circuncisão? Ela veio depois de ter sido imputado à justiça, né? E aí Paulo faz uma pequena explicação da circuncisão, dizendo que ela é um selo, né? E eu achei interessantíssimo isso de selo, né? Selo da justiça na fé que teve quando ainda incircunciso. Então, e aí ele vai fazer uma diferença aqui, bem clara, entre, eu vou chamar, para dar vários nomes, eu vou chamar conteúdo e aparência. Conteúdo e apresentação, digamos. Ele vai fazer uma distinção bem clara disso. Que é a circuncisão no coração, que é o conteúdo. Você quer falar? Não, eu tô lembrando do objeto da sombra. É isso, exato. Tá, isso. Pode falar, esse é legal. Mas eu não. Mas vamos lá, vou tentar ser breve e objetivo e claro. Foco de onda. O conteúdo e a aparência. Conteúdo e. Eu vou chegar naquela discussão lá, nossa, não, calma. Tá tudo certo. Conteúdo e a aparência o conteúdo é de fato a essência daquilo que existe ali. Então, a fé real, o conteúdo de Abraão era uma fé real. Era uma fé genuína, que apesar dos 100 anos, apesar do corpo moído, amortecido, que ele chama, né? E apesar da idade de Sara, ele creu realmente em Deus. Isso não foi imputado por justiça, é o conteúdo real dele. Tanto é que ninguém em volta de Abraão poderia ver e falar, olha, ele creu e tal. Isso é só Deus que soube o quanto ele creu. Esse era o conteúdo real. E aí existe uma aparência, uma manifestação, que é o selo. O selo é isso. O selo não muda o conteúdo de uma carta. Você sela a carta para dar a ela a aparência que qualquer um pode ver que foi assinada e autenticada. E ali, pela aparência dela, eu consigo ver que ela é real, sem eu precisar ler ela. Porque não se pode ler a fé de um homem, senão por selos, senão por aparências, né? Você julga a árvore pelos frutos, né? Como Jesus disse. Então, ele vai fazer essa distinção para dizer o seguinte. Ele é o pai da circuncisão. Beleza, concordo, Abraão é o pai da circuncisão. Mas ele é o pai de qual circuncisão? Como você falou, Daniel, ele está na mesma fé que nós. Ele é o pai daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. As pisadas antes de ser circuncidado. Olha só. Forte aí. Então, essas pisadas manifestam, de fato, a essência e o conteúdo da pessoa. E não só por um selo ali, por uma aparência que vai dizer... porque Deus sabe ler a carta. Ele não olha só se tem uma aparência, se tem um selo. Né? Ele sabe dizer se o selo é real ou falso. Porque ele consegue abrir a carta e ler o conteúdo. Na minha analogia aqui de carta, que eu não sei o quão claro foi, mas eu estou querendo fazer essa diferença entre conteúdo e aparência, para que fique claro essa distinção que ele faz depois, porque não é pai dos circuncisos na aparência, e sim pai dos circuncisos na essência, na realidade, no conteúdo, em verdade, de fato. E aí ele vai explicar por que isso. Ele vai dar mais um argumento do porquê disso, porque até então Paulo está trazendo algo que nunca foi explicitamente elaborado, enunciado no Velho Testamento, então ele tem que dar uma explicação. E aí eu te pergunto, o que quer dizer o próximo versículo? Porque, assim, eu fiquei pensando sobre ele, eu meio que quebrei a cabeça. Eu não sei se eu entendi ele 100%. Eu acho que eu cheguei perto, mas eu não peguei a essência. Me ajuda. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Na verdade, os próximos 3 versículos, cara. Na verdade, os próximos 3 versículos tem... Vamos lá, nos próximos 3 versículos eu acho que tem algo aqui a ser entendido. Vamos lá, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Não foi por intermédio da lei, e sim mediante a justiça da fé. Pois, eu estou lendo do 3 ao 15, agora o 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então ele está dizendo algo muito forte aqui, Paulo, porque todo mundo achava que a lei era importante para dizer quem está dentro e quem está fora, quem é filho de Abraão e quem não é. Porque os homens, João 8, né, Daniel? Uma vez Daniel mostrou João 8, Jesus falando que vocês estavam criticando os hipócritas, e ele, não, mas nós somos filhos de Abraão.
Vocês são filha do diabo, Jesus diz, né? Isso. Muito bom, muito bom. E eles não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. Eles achavam que eles eram claramente os filhos de Abraão. Enquanto que Jesus disse que eles herdaram o legado dos aqueles que assassinaram os profetas, né? Então eles não são eles não herdaram o legado dos profetas. Eles herdaram o legado dos assassinos de profetas, né? Esses são os hipócritas que nós temos que cuidar, né? Para não sermos. Porque aí ele diz que se não for segundo o conteúdo, se for só segundo a aparência, cancela-se, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, cara, ele tá dizendo, se você ficar focando muito na aparência, você vai perder o conteúdo, perder o valor do conteúdo. E depois ele diz, por quê? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Vou dizer o que eu penso. Ou você quer dizer primeiro? Você perguntou pra mim? É assim que você quer falar? Eu posso falar aqui, tranquilo. Fala aí. Tá. Primeiro, começar do 13, né? Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Beleza, vamos começar daí, antes de terminar esse... Primeiro, que promessa é essa de ser herdeiro do mundo? Eu custei entender isso. Foi a Abraão que foi feita a promessa de sobre a tua descendência serás... serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações. Isso, por aí. Serão maiores, numerosas do que as estrelas do céu, que as areias da terra, por aí vai, né? Então é essa a promessa que ele está sendo. Então, a promessa é essa. E qual foi o sinal da promessa? Foi a circuncisão. Isso. Então, para mostrar que a promessa é com Abraão e com a sua descendência, todos os seus descendentes teriam que ser circuncidados, correto? E aí está a lei. Entende? Isso. Olha só que interessante. Funciona como selo. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Deus deixou a circuncisão como sinal de que Abraão e sua descendência seriam a promessa. Mas não é pela circuncisão que a promessa existe. Entendeu? Até que a circuncisão vem acompanhada da lei. Exato. E a lei dá a essência da vontade de Deus. Exatamente. Né? Entendeu? Então o que eles depois? E sim mediante a justiça da fé. Porque a promessa, ela veio por causa da fé que Abraão tinha com Deus. E por causa disso é que a lei judaica, a lei da circuncisão e todo esse arcabouço foi criado para manifestar na carne a promessa feita por Deus a Abraão. Entende? Exato, e fazer uma separação, e até para os homens entenderem a separação. Exatamente. Entendeu? Porque Deus podia ver a separação sem nenhum selo, mas Exato. Ele queria mostrar para os homens. Exato. E aí diz o quê? Pois se os da lei é que são herdeiros, ou seja, se os da circuncisão é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque se a lei ela é a única pré-existente, se a circuncisão é a pré-existência da promessa, então a promessa de que serve? Porque se a promessa não foi pela fé de Abraão, e sim por causa da lei que foi feita, essa promessa serve para quê? Entendeu? E Deus entendeu? Deus é justo e ele é fiel, entende? E ele deixou essa lei, ela é feita, essa promessa é feita para os da fé. Abraão não é o pai da circuncisão ou o pai da lei, ele é o pai da fé. Porque Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E a justiça foi por mediante a fé. Entendeu? E olha que interessante. Então, e por que ele diz no 15? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Cara, isso é muito cara. Olha o quanto Paulo tá fazendo todo esse raciocínio para demonstrar para os judeus que circuncisão não é prerrogativa de salvação, não é prerrogativa de promessa, de fé. Você ser circuncidado não quer dizer que você crê, que você tem fé, que você vai ser justificado. E se você acredita nisso, é pela lei que há ira. Porque é pela lei, pela tentativa de manter essa lei, essa tradição da circuncisão, que existia divisão entre os irmãos. E é por isso que Paulo, por exemplo, o que ele faz? Ele repreende a Pedro por causa disso. Lembra? Entende? Sim. E essa lei que eu estou falando não é só sobre circuncisão. No nosso meio pode existir muitas leis em que são parecidas com essa. Só que, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então quer dizer que a lei suscita ira, só que a lei é necessária, porque é ela que coloca em luz os pecados dos homens. Isso que eu ia falar. Entendeu? Então agora ficou muito claro dessa explicação. Exatamente. É exatamente o que eu pensei. Então acho que agora eu tô mais eu vejo isso. O que você acha? Tô mais confiante agora, porque assim, você mostrou claramente assim, então que
Que a lei faz essa separação entre a vontade falando o que é a vontade de Deus. Exato. E aí, aonde que a lei é mais necessária? Quando diminui, quando perde-se a fé. A lei, ela se mostra mais instrumental, um instrumento mais útil, quando a fé acaba ou diminui. Isso se comprova porque suscita a ira. Cara, Paulo falou de contendas e discussões sem fim, genealogias sem fim, de pessoas que estavam em cima da lei, discutindo a lei. Mas a lei não é boa? Aí que vem. Porque a lei vamos lá. A lei vem depois da fé, igual você falou também. A lei vem depois da fé. A lei vem depois da promessa. E o mais importante é a fé e a promessa. E aí vem a lei, que age como selo, para separar o joio do trigo, até para o próprio homem ter uma aparência que vai permitir ao homem ver qual é a vontade de Deus. Isso vai ajudar o homem a entender a vontade de Deus. Só que, se ele for se orientar pela lei, suscita ira. Igual você falou, suscita divisão. Quando o homem tenta muito seguir a lei, mas ele não é só por agradar a Deus, e sim porque ele quer ser uma pessoa que segue a lei, e ele quer dizer aos outros que a lei é essa, que a lei é aquela. E um fica... e por isso que Paulo diz, quem come não despreze o que não come, quem não come não despreze o que come. Não fica agarrado na lei, não fica assim, obcecado pela lei. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, de Jesus. Lembra daquela passagem em Marcos 7, se eu não me engano é Marcos 7. Mas vocês vão lembrar, a passagem que os fariseus chegam para Jesus e perguntam por que os discípulos, os que andavam com ele, não lavavam as mãos. Lembra dessa passagem? E ele dá uma aula... Que sequer era lei, era tradição dos anciãos. Isso, não, e o que interessante, não era a lei de Deus, era uma lei, isso, era uma lei tradicional, uma lei de tradição, entende? Que também é lei, entende? E olha como Jesus, ele dá essa aula para os fariseus falando tipo assim, cara, isso é tradição dos anciãos, vocês também não sei o que e tal. Então, é a mesma coisa aqui, entendeu? Exato. A mesma coisa. Bem legal. Exato. Né? Uhum. É tipo assim, eu acho que já foi proibido por várias igrejas usar calça jeans quando começou a calça jeans, porque quando ela, digamos, teve um tempo, eu posso estar confundindo calça jeans ou maquiagem, ou algum acessório assim, que quando veio, ele era ele era símbolo de sensualidade. Ele manifestava uma intenção de sensualidade, pelo menos alguns julgavam assim. E para aquelas pessoas, aquilo ali era culturalmente, era igual lavar a mão, não devia ser assim, devia ser daquela forma, devia ser não daquela e dessa. Por uma cultura, e a cultura... e aí existem pessoas que seguem a lei, a vontade de Deus, ou até mesmo a lei tradicional, igual você falou, por querer agradar a Deus, e as pessoas de fato agradam a Deus, elas têm fé. Mas tem pessoas que fazem isso por obsessão à lei, por querer ser uma pessoa que segue a lei. E por isso também, em 1 Timóteo capítulo 1, diz que não se promulga lei para os gentios. Depois abre lá 1 Timóteo capítulo 1 e confere que lá está escrito, não se promulga lei para os gentios. Quer dizer, a lei não é tão útil. Desculpa, não se promulga lei para o justo, tá? Não se promulga lei para o justo. Não se promulga lei para o justo. 1 Timóteo capítulo 1, confere lá. Porque a lei se torna menos útil para aquele que já é justo, que já teve justiça imputada a ele por Deus. Ela não é tão útil para essa pessoa, porque ele já tem o conteúdo. E aí ele precisa se batizar e estar selado, né? Inclusive o batismo é mais até do que um selo, mas assim, digamos que ele não precisa tanto da lei, porque a aparência vai se manifestar nele, porque ele já tem o conteúdo, a essência e o que é de fato real na vida dele. Então, tá ficando claro aqui então, para que existe a lei? Igual a gente falou, para demonstrar o que é a vontade de Deus e para o homem saber o que é, o que faz aquele que não quer agradar a Deus. E por isso Paulo diz, porque se não houver lei, não há transgressão. Então, para que os homens conheçam o que é a transgressão, ele disse em Romanos 3 também, porque eu não conheceria o pecado do furto, do roubo, se não dissesse, não roubarás, né? Algo assim. Então é isso, para isso que serve. Então acho que a gente tirou algo agora desse versículo aqui. Eu acho que a gente está bem perto assim, do que do que Paulo quer dizer. Eu acho importante também a gente deixar claro que essa fala que
a lei, né? Falando da lei na igreja, por exemplo, eu acho que seria muito interessante fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Que existe uma diferença entre você ser acima da lei e entre você ser libertino, por exemplo. Né? São diferenças muito grandes. Né? Então, por exemplo, a questão de não comer, guardar o sábado. O guardar o sábado, existem igrejas que guardam o sábado como os judeus guardam o sábado, por exemplo. Isso é algo que vem da matriz judaica, né? Isso é uma lei. Né? É uma lei. É uma definição, assim, clássica de lei, né? Uhum. E perante Deus, e Jesus até fala sobre isso, né? Para fazer o bem, né? Não se guarda o sábado, tudo Jesus fala sobre isso. Lá nas obras dele. E o que é interessante essas conversas que a gente está tendo sobre a lei, que a lei suscita a ira, e que a lei não sei o quê, não é que não devemos seguir a lei, né? Existe uma diferença muito grande nisso, né? Por exemplo, a gente falar disso não quer dizer que somos contra a lei, porque a lei é necessária, né? Uhum. Onde não há lei, também não há transgressão. Então a gente tem que levar em conta ela sim no nosso dia a dia. A diferença é se nós somos governados ou não por ela. Né? Isso. Entendeu? E se temos o conhecimento disso. Porque se temos o conhecimento de Deus, por exemplo, o guardar o sábado ele não faz mais sentido. Correto, Jonathan? Porque a gente pode usar esse sábado para, por exemplo, ir nas praças, sei lá, fazer a obra de Deus no geral, sim. Entendeu? Tá com a família, por aí vai, entendeu? A gente vê que o guardar o sábado é um princípio e não só essa aparência. É um princípio. Então, assim, o que era o princípio do guardar o sábado? É você ter tempo exclusivo para agradar a Deus, para você. É um tempo que você não vai ficar preocupado com suas próprias obras, sua própria terra, sua própria carreira. É um tempo onde você vai procurar agradar a Deus, né? Naquele tempo ali, você vai ter o dia do Senhor. Então, ter o tempo do Senhor. Esse é o princípio, né? A gente aprende com ele. Então, a lei ainda é um ensinamento, né? Além de tudo, a gente usa ela para aprender mais da vontade de Deus e como aplicá-la na nossa vida. Então, acho que está claro o que a gente pensa, o que acho que a gente concorda em relação à lei. E, por mim, podemos seguir. Pode seguir. Pode ir? Pode ir. Se quiser, eu já li 2 vezes. Beleza. Quer que eu... Beleza. Só se quiser. Você parou em qual? Ah, tá, no 16, né? Eu te dá honra também, cara. É que eu joguei o jogo que eu vou ficar o vídeo inteiro com a palavra. Tá bom. Não, tudo bem. Essa é a razão porque provém da fé. Para que seja segundo a graça. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Né? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Essa é uma expressão difícil de se entender. Muitos debates dessa expressão. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Isso foi depois dele ser imputado para a justiça, depois da promessa já ser feita, né? E, nossa, isso é muito interessante, Jonathan. Porque esse esperando contra a esperança é a definição mais poética de fé. É verdade. Não é? Porque assim, a fé, acho que lá em Filipenses fala, né? Eu não sei se é em Filipenses, mas fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Você procura até aí pra mim, Jonathan, essa passagem, por favor? Hebreus 11, né? Hebreus 11, é? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aqui tem Abraão esperando contra a esperança. Porque assim, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1, então. Tá aí. Abraão esperando contra a esperança creu. Olha só, ele deu um vírgula e creu. Esse creu aí, bem bonito, bem parrudo, assim, um creu bem bonito mesmo. Para vir a ser pai de muitas nações. E ele, olha só, ele com 100 anos, só tinha Ismael nessa época, né? E
E Deus chegou pra ele e falou assim: vai ter um filho e serás pai, e ele virá, e tu serás a ser pai de muitas nações, né? E, rapaz, um senhor assim idoso, né? Assim, e Sara já idosa, já amortecido. Ele crê. Não, a Bíblia diz que ele não o quê? Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então é uma fé, é uma convicção tão grande do poder de Deus, da promessa de Deus, porque essa promessa é feita, né, a Abraão, né? Foi antes dele ter Isaac, né? Correto? Essa promessa feita que Abraão seria pai de muitas nações foi antes de Deus vir e falar que ele teria um filho, que seria Isaac, correto? Possivelmente ele já até sabia que Sara era estéril. Não, ele já sabia, com certeza, porque Isaac já sabia. Já até exatamente. Falou, né? E é por isso que Sara, inclusive, fala para Abraão, né, ter um filho com Agar. Que foi Ismael, né? Porque ela é estéril, tudo, e, né? E bom, e ele não duvidou em nenhum momento, né? Que interessante. E no 23 diz: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Mano, esse versículo é muito bom. E até por causa do que a gente estava falando, né? Porque onde foi o ápice da fé de Abraão? É quando Deus falou: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e leva e sacrifica. E ele vai. E o que Abraão diz? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então ele profetizou a Jesus nesse momento por causa do tamanho da fé dele, no ápice da fé dele. E aí, qual é a fé? A mesma fé que nós temos, no mesmo sacrifício que Abraão estava profetizando ali no ápice da fé dele. Exatamente. E o ápice da fé dele não foi... Como a Bíblia rima, cara. Hã? Como a Bíblia rima, né? Então, a gente acha muito impressionante como tudo se reconecta, né? Tudo se reconecta, é um nó lindamente baralhado que tem os seus caminhos. Tipo assim, Deus escreve como é que é? Aquela frase lá. Deus escreve torto por linhas retas. Né? Não, Deus escreve reto por linhas tortas. Mano. Escreve certo por linhas tortas, alguma coisa assim. É o versículo menos bíblico que existe, né? Pra nós parece torto, mas não é, né? Mano, parece. Então, e as coisas se reconectam, né? E aqui, Paulo está. É um capítulo inteiro só falando sobre a justificação de Abraão e como isso reverbera em toda a sua descendência até os dias de hoje, né? Até nós, exato. Porque somos descendentes de Abraão na fé, né? Então Abraão foi salvo pela fé, porque ele foi salvo antes mesmo de haver circuncisão, né? Antes mesmo de haver lei. De haver lei. Mano, que bizarro, né? Foi antes de haver lei. De haver a lei que não conhecemos, né? E é isso. Que bênção é, cara. Igual a gente tava falando, que bênção é a lei e a circuncisão e a gente saber o caminho de agradar a Deus. Que bênção é isso, cara? A gente receber, né, a vontade de Deus, instruídos, no meu caso, desde criança. E olha que interessante, ele fala assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então é somente dele, através de crer nele, e é por ele e para ele são todas as coisas, né? Amém. É através de Jesus que nós temos essa justificação, né? Assim como diz que ele veio a ressuscitar por causa da nossa justificação, por exemplo. Ele morreu pelas transgressões então, e ressuscitou para a justificação, cara. Sensacional. Então, ele morreu porque a gente transgrediu e ressuscitou porque nos justificou. Exato. Exatamente. Exato. Muito impressionante. Nossa, Senhor é maravilhoso. Ele morreu porque ele sofre o salário, que é o salário. Ele sofre o salário do pecado, que é a morte. Mas a justificação vem porque ele venceu essa morte. Exato. Então a morte foi vencida, na mesma morte que estava sobre ele, também estava sobre nós. E ele venceu ela. Exato. Lá acho que mais à frente, Romano diz assim: onde está a morte? É a tua sentença. Onde está a morte, o teu aguilhão?
Exato. Né? Apocalipse, né? Rapaz, nem sei, eu nem lembro, mas acho que é Romanos. Não lembro. É o Apocalipse? É Romanos, É isso, Romanos, né? Onde está o morte a tua sentença? Essa é... Se eu achar aqui, mas Mas assim, infelizmente... se eu fosse concluir, assim, o que fica para mim como mensagem imediata, aplicável, justamente o período da religiosidade, né? E a necessidade de um coração que quer agradar a Deus em essência. Exatamente. Porque Jesus disse, cara, algo que ficou muito forte para mim. Ele falou, quem que fez a vontade do Pai? O filho que disse que ia e não foi? Ou o filho que disse que não ia e foi? Obedeceu o Pai. Aquele que disse que não ia e foi. Aí ele vira para os fariseus ali, para os religiosos da época e diz, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Porque quando veio João Batista, eles creram e vocês não. Então Jesus está dizendo que esses caras que vivem a vida inteira se debruçando sobre a lei, ensinando, estudando, mas não praticando, esses caras, esses religiosos, eles vão ser precedidos por publicanos e meretrizes, que ficaram a vida inteira desobedecendo a lei, mas um dia creram. E essa fé gerou o quê? Digo mais, Jesus, olha só, Jesus diz assim, graças te dou, Senhor Deus, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Olha só. De coração. De coração. E aí? Amém. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bem-aventurados somos nós. Cara. Nossa, demais, velho. Então, essa é a questão, pô. A gente é muito abençoado, velho. É muita benção que, assim, eu não sei nem, pô, a gente é abençoado demais, entendeu? O amor de Deus, né? O amor de Deus, assim, é insondável, né? Insondável, né? Insondável. Amém. É verdade. Não tem como, a gente não tem por aqui querer, eu quero tentar achar um adjetivo pra tentar descrever o quanto isso é maravilhoso. Pra começar. E não tem. Não tem. Exato. Essa é a definição. E dizer que não tem um adjetivo é dizer que é algo muito diferente e muito separado, né? Aí o que os anciãos cantam? Santo, santo, santo. Eles estão dizendo assim, cara, essa realidade, esse homem, esse Jesus, ele é uma outra coisa. Separado. Exato, muita lei, muita lei. Exatamente. E esse separado, e esse santo, 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 se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém. Veio em carne, teve que... Olha só que interessante. Veio em carne, teve que amamentar. Fez cocô na calça. Olha, ficou na calça, né? Na fralda. Teve que aprender a obediência. Em tudo foi tentado. Em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado, né? Esse Deus ser tentado. Nossa, ser tentado é muito... Não, e ele foi tentado a vida toda, né? A vida toda. E talvez mais tentado do que nós, porque ele pensa, ele era o Messias, cara. Exatamente. Porque se ele não tinha algo do que se ele caísse uma vez, então a transgressão de Lúcifer seria justificada. Olha que interessante. Pra você ver. Mas olha, justificada? Porque olha que só que interessante. Lúcifer, ele tinha todas as coisas no céu. Ele era completamente do assunto, tá, vamos lá. Então, a gente já tá com 1h04 aqui. Vai. Vamos só terminar aqui. Terminei. Gente, antes de tudo, eu gostaria muito de recomendar um livro que eu tô lendo agora, que é A Si Mesmo Se Esvaziou, do Marcos Moraes. E eu digo, isso aqui é um livraço. E ler isso e ter uma pessoa que é muito mais madura na fé, demonstrando os pensamentos, principalmente com relação a uma coisa tão simples, né, pra gente, como por exemplo os esvaziamentos de Jesus, é impressionante. E abre muito a nossa mente, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção é o contraste entre Lúcifer e Jesus. Olha que interessante. Porque Lúcifer, ele era o querubim, um anjo extremamente brilhante. A Bíblia diz que Deus não achava imperfeição nele. Então, por exemplo, olha que loucura. Né? E isso... Ele se orgulhou disso, né? Esse foi o pecado dele. Isso, e olha só. Eu vou pedir até, vou incentivar o Jonathan para reler, pra gente poder fazer uma análise desse livro aqui. Porque vai ser muito interessante. Pois nós estamos com vários livros que nós queremos analisar aqui. Que nós quer Exatamente. analisar. E o contraste que eu tô querendo dizer é o seguinte. Lúcifer quis ser como Deus, quis ter
o poder de Deus, quis ser, por mais maravilhoso que ele era, ele quis se comparar ao Criador, né? Né? E ele, por isso, caiu. Olha o contraste. Jesus, muito acima de Lúcifer, muito acima de qualquer criatura, infinitamente superior aos maiores anjos que existem ou existiram, ou às maiores criaturas que existem ou existiram, infinitamente superior, o Verbo. Jesus, em contraste com a soberba e arrogância de Lúcifer, Jesus que é completo em si mesmo, ele que deveria se gloriar de si, se humilhou e desceu por vontade própria. E veio para salvar os que acompanharam Lúcifer. E veio em terra. Como a gente falou, foi bebezinho, fez cocô na calça, teve que ser obediente, teve que obedecer os pais aqui na terra. Foi tentado, nossa, meu Deus do céu. E não pecou. Né? E o que eu tô querendo dizer é, se Jesus pecasse, ele iria demonstrar, por exemplo, que essa queda de Lúcifer, ela não foi tão absurda assim, por exemplo. Entendeu? Porque se até o Criador pecou, por exemplo, por que uma criatura não poderia? Entendeu? Entende? Entende? É esse contraste que eu tô querendo dizer. Só que Jesus, mais maravilhosamente ainda, se tornou servo e humilde e manso e tornou para ele todas as iniquidades do mundo. E mostrou nesse contraste, que por mais difícil que seja, nós conseguimos seguir esse caminho, sabe? Entende? Amém. Esse caminho de santidade para com Deus. Entende? Sim. De agradar a Deus. Entende? E o segredo é o quê? O segredo é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Entendeu? Que é Jesus. Porque ele nos mostrou esse caminho. Entende? É isso que eu queria dizer. Mas eu acho que assim, se eu não fiquei muito claro com relação a isso, eu realmente gostaria... Deixa aí nos comentários aí se eu não fiquei muito claro, se foi meio estranho esse comentário. Imagina, você só tentou explicar um livro inteiro em 3 minutos. Um livro de 100 páginas. Bom, é isso. Amém. Amém, se quiser, a gente fala desse livro aqui em outra série. Exatamente. Bom, pessoal, a gente tá se estendendo muito aqui, na verdade, né? A gente pensou originalmente em fazer 30 minutos de vídeo. É impossível, né? É muito difícil. Muito difícil. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Espero que o Senhor tenha falado com vocês através dessa conversa. Bom, deixe o joinha de vocês, deixa o like, deixa o joinha de vocês aí pra saber se a gente gostou. Se a gente gostou não, né? Se gostar. Isso aí, fala que o Verlei ficou bonito aí. Exatamente. Faça os comentários de vocês, aí aperta o sininho aí. E Deus abençoe a todos. Não, Jonathan? Você quer falar alguma coisa? Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos que estão aí, que chegaram até aqui, vocês foram guerreiros. Foram mesmo. Da nossa prolixidade, do nosso prolixicismo. Mas muito obrigado, espero que seja de alguma forma uma benção aí. Quem chegou até aqui... por dia, em nome de Jesus. Exato, quem chegou aqui... Vamos fazer o seguinte, John, todo final de episódio assim, a gente fala uma palavra pro pessoal escrever no comentário pra saber se chegou até o final. Né? É contigo. É contigo. A palavra de hoje vai ser... Essas ideias de YouTube 2009. Justiça pela fé. Hã? Essas ideias de YouTube 2009. É isso? Vai lá, justiça pela fé. Beleza. Não sei. No 2009 eu era um bicho todo lascado. Tô jogando bola em 2009. É isso aí, pessoal. 2010. Então é isso aí, falou. Pessoal, boa noite pra vocês aí. Deus abençoe. Até mais.